Quero convidar você a ir a Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o capítulo que narra a queda do homem. Não a queda do homem, mas a queda da humanidade, né? Que a Escritura vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então diz no capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Jeová Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Primeiro, nós sabemos que nenhuma serpente falou, né? Nós sabemos aqui, estamos falando do diabo pela matéria da simbologia bíblica. É o diabo mesmo que se manifestou e foi lá empreender a sua destruição. E isso acontece o tempo todo, em cada lugar, em cada família, em cada setor da sociedade. O diabo está investindo. Aonde tiver uma brecha, ele está entrando e fazendo as arruaças dele, seja no meio do poder político, no meio das forças armadas, seja no meio das famílias, seja dentro das faculdades. Martinho Lutero disse que elas se transformariam em grandes portas do inferno, e é o resultado mais esplêndido que nós temos visto nessas palavras de Martinho Lutero. As faculdades não passam de portas do inferno mesmo. Estava vendo esses dias uma reportagem aqui no Brasil, comparando lá na China também. A corrida, uma infinidade de pessoas, esqueci o número agora, a corrida para conseguirem passar aqui é o Enem, lá também tem uma outra coisa lá, tipo um Enem, para as pessoas poderem conseguir um espaço, né? Ou seja, uma verdadeira escravidão, todo mundo querendo fazer alguma coisa para entrar, para trabalhar em algum setor governamental, porque é um emprego seguro, né? Então tudo isso, na verdade, montado pelo próprio Estado. Você acha que o Estado vai montar alguma coisa que não lhe seja favorável? O Estado vai montar alguma coisa que não lhe seja agradável? É muito questionável. Então, o diabo está por aí, até nas faculdades, até no canudo que muita gente conquista, lá está o diabo. Até no curso que muita gente conclui, lá está o diabo, né? Conheci testemunhos de pessoas do militarismo, pessoas habilitadíssimas, treinadas, exímios soldados, cheios de orgulho, cheios de vaidade, conquistando o mundo inteiro a serviço do diabo. Então, irmãos, aqui é a serpente, ardilosa, sutil, esplendidamente sagaz. Quando a Escritura coloca o diabo tendo símbolo a serpente, irmão, significa que você precisa tomar muito cuidado. Se você não tiver uma vida séria, você não vai enxergar o diabo e ele vai te dar a picada venenosa. Engraçado que é uma picadinha, né? Tem certos casos que não dá nem tempo de correr para o hospital. Tem que ser rápido, senão já era. Tem serpentes que ficam tão bem camufladas que ninguém vê. É interessante algumas filmagens. O camarada está filmando ali, você está olhando e não está vendo nada. Ele tem que pegar uma vara e ir lá mexer para você ver que aquilo é uma cobra. Essa simbologia diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Se nós não formos prudentes como as serpentes, nós não veremos aonde a serpente está alojada. E diz ainda, aconteceu que questionou com a mulher, então, foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Mas aí a mulher diz assim, declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Ou seja, irmão, presta atenção, a mulher tem uma informação, ela tem a dica perfeita, ela segue no verso 3, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então, ela tem a informação precisa, mas ela não anda de acordo com esta informação, né? A mulher aqui representando o mundo inteiro, a igreja toda, Israel todo mundo. Uma coisa é ter a palavra e outra coisa é apostar a vida nela. Muita gente está por aí cheia da palavra, recebendo palavra o tempo todo, mas na hora que essa palavra tiver que entrar em questão, na hora da prova, é que nós vamos ver quem recebeu a palavra e está disposto a aguardar, viver e morrer por ela, e quem apenas foi um fantoche. É na hora que todo mundo é valente, todo mundo é crente, todo mundo é adorador, até a hora que o bicho pega. É na hora que o bicho pega que nós queremos ver quem realmente vai expor o peito, vai mostrar a cara e vai dizer, eu vou morrer por esse negócio aí. Porque até então todo mundo olhando assim para dentro das igrejas, né? Todo mundo é igual. Olhando todo mundo de Bíblia na mão, todo mundo é crente. Mas nós vamos ver na hora que realmente o inimigo cercar o arraial. Aí nós vamos ver quem vai dizer que o Senhor é Deus. Quem vai dizer quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, Eva tem a informação correta. É o que acontece o quê? Com muita gente que tem a informação correta, mas não permanece na informação que tem. Deus fala, ou fala o profeta, ou fala o Espírito Santo, fala pelo púlpito, fala pela música, sei lá por onde Deus fala por onde Ele quiser falar. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo tem uma multiforme operação, ou seja, ele opera por caminhos infinitos. Agora, ter a informação, aqui no caso de Eva, foi diferente de permanecer na informação. Tinha a informação, mas não guardou a informação. Não houve guarda da informação que se tinha. Muita gente é assim. Ouve, e na hora que o bicho pega, ao invés de botar em prática o que ouviu, não põe. Meu Deus é poderoso, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Na hora que o exército vem, tudo isso de meu Deus é poderoso, isso de 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, fica tudo esquecido, e a pessoa vai procurar uma toca para se esconder. Deus não dá livramento para quem foge, Deus só dá livramento para quem encara, para quem vai para o campo de batalha. Por acaso está escrito, Deus pelejou por Israel quando Israel estava fugindo? Não, Deus pelejou por Israel quando Israel estava encarando seus inimigos. Certo? Então, irmão, presta atenção. Ter a informação, como Eva tem aqui, é uma coisa. E andar na informação é outra. Eva tem a informação, mas ela não andou nessa informação. Repara que o verso 4 diz, a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja, o que o diabo faz aqui? O diabo vem, ele chega com argumento, com artifícios. Foi assim que Deus falou? Não, não foi assim. Eva diz, não foi assim que Deus falou. Então ele vai para outro degrau da sua investida. Deus sabe
que no dia que vocês, com toda certeza não morrereis, no verso 4, então alegou a mulher, com toda a certeza não morrereis, jogando dúvidas e ideias para a cabeça da mulher. No caso aqui, não estou querendo dizer mulher, gênero feminino, tá, irmão? Estou querendo dizer uma pessoa qualquer, pode ser homem, pode ser mulher. Não estou me prendendo a nada de mulher nem de homem aqui, estou falando de ser humano. Então, o que acontece? Você pode ter informações, mas se você não se preocupar em saber se as informações que você tem são realmente informações fundamentadas, testificadas pelo Espírito, que te fazem desejar ir até a morte, mas não abrir mão daquilo, vai aparecer alguma coisa que vai te desviar. Vai aparecer alguma coisa, alguma sugestão que vai te desvirtuar. Quando nós temos dúvida, né? Porque muita gente não entende que está dentro da igreja para aprender. Tem gente que pensa que entrou na igreja e sabe. Quando a gente sabe, meu irmão, a gente não precisa mais de igreja. A gente toca a vida lá, sei lá como. Mas se Deus te mantém como membro de uma igreja, é porque você é um aluno e precisa aprender. Muita gente não entende isso. Aí as pessoas têm as suas dúvidas, porque já têm as suas ideias, já têm as suas concepções. E nessas dúvidas, elas vão destruir toda a sua vida. Quando diz, não, eu não penso assim, não. Quando você ouvir uma coisa de um púlpito, tome muito cuidado antes de você dizer eu não penso assim, porque talvez seja a hora de você começar a pensar daquele jeito. Então, se você não buscar, não banir as dúvidas, você nunca terá fé, porque a fé é a ausência da dúvida. Senhor, posso ter contigo? Vem. Ele veio e começou a andar e ia afundando. O que Jesus disse? Por que duvidaste? Não foi isso? Por que duvidaste? Então, quando você tem dúvida, a tua fé falha. Então, você precisa, quando ouvir qualquer coisa, seja se te agrada ou não. Hoje mesmo eu dizia para uma pessoa, olha, quando você ouvir alguma coisa, nunca diga concordo ou discordo. Vai lá para o teu canto e fala com Jesus e deixa Ele te mostrar o que você tem que concordar ou discordar. Nunca tire conclusões precipitadas. Nunca pense que sabe. Nunca queira esquadrinhar a verdade com a tua própria mente. Porque os judeus acreditavam ser descendência de Abraão, ter a lei de Moisés e ser os guardiões dos pergaminhos e terem o Espírito da glória de Deus e terem o templo e tudo mais. Eram os que tinham as mais belas histórias e olharam para Jesus Cristo e disseram, ali está um endemoniado. E disseram, temos por pai Abraão, e Jesus falou assim, não, vocês têm por pai o diabo. Então, muito cuidado, dizia eu, na hora de se ouvir alguma coisa e tentar tirar uma conclusão. Deixe que Deus te entregue as conclusões. Nós não temos que tirar conclusões. Nós temos que receber de Deus as conclusões. Um erro terrível que o ser humano comete é pensar que pode concluir alguma coisa. Juntar fatos e dizer a verdade está aqui. Não, a verdade não está nos fatos que eu reúno. A verdade está naquilo que o Espírito Santo me revelar. Ali está a verdade. É assim que se anda sem medo da queda. É assim que se anda sem medo de errar. É assim que se anda na certeza de que você vai cumprir o seu tempo e vai ser sempre um vencedor. Quando você conclui, pensa que é inteligente, pensa que é sábio, você está cavando a sua sepultura com as próprias mãos. Não importa que você tenha estudado, que feito teologia, que leu, que ouviu 1 milhão de mensagens, que é o homem aparentemente mais sábio do mundo, nada disso interessa quando surgir uma questão que ainda não te foi revelada. Quando vem algo que ainda você não tinha ouvido sobre aquilo, a tua opinião não interessa. É hora de você ir lá para o teu cantinho e saber de Deus se aquilo é verdade
ou se aquilo é mentira, se aquilo é para ser abraçado ou para ser descartado. Não somos nós que decidimos o que será verdade para as nossas vidas. Não somos nós que decidimos o nosso próprio caminho. Não somos nós que escrevemos a nossa própria história. Escrevemos sim, com Deus, sem Ele não. Escrevemos a nossa história pela fé, mas quem faz as nossas páginas é o nosso Deus. Então, irmãos, Eva, ela não tinha convicção na palavra que ela recebeu. E de quem ela recebeu essa palavra? De Deus? Eu acho que não foi de Deus, não. Não sei as entrelinhas o que dizem, mas para mim Eva recebeu essa palavra de Adão. Eu acredito que Deus falou com Adão e Adão transmitiu para Eva. Eu acredito que essa tenha sido a história. Eu não estava lá em Gênesis. Ninguém gravou nada nem me mandou um zap, mas é o que eu acredito. Deus falou com Adão, porque Adão representa o sacerdócio e Eva representa a igreja. Deus falou com Adão e Adão falou com Eva. Deus não falou diretamente com Eva. E Eva não credibilizou Adão o suficiente, né? E o diabo arriscou. Aqui no verso 4 e 5, o diabo arrisca. Olha, ele alegou à mulher: com toda certeza, vocês não vão morrer. Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva é guardiã da palavra? Ela não é. Imagina alguém vir colocar em dúvida a conduta de Deus, e Eva aceitar essa sugestão e permanecer num bate-papo. Significa que Eva não tinha convicção de Deus o suficiente. Na viração do dia, quando Deus vinha falar com Eva, amém? Amém não, Deus não falava com Eva, Deus falava com Adão, não era com Eva. Então, Eva, ela não tem a convicção suficiente. E Adão tem a convicção suficiente? Não tem, não. Se tivesse convicção suficiente, não tinha caído, não tinha pecado. Quem tem convicção suficiente, fica sempre de pé. Davi tinha convicção suficiente? Caramba, tinha. Não, não tinha, não. Quem tem convicção suficiente não cai nunca. Sansão tinha convicção suficiente? Mas aquele cara, que isso? O cara que é cheio do Espírito, que venceu um exército. Venceu um exército, mas não tinha convicção suficiente. Deus usa pessoas no que elas têm, mas muitas vezes elas precisam ter mais do que o que têm. E essa é uma questão, né? Eu vi fulano profetizando. Tá, manda um abraço para ele. Eu vi Cicrano ressuscitando os mortos. Tá, manda outro abraço para ele. Mas para ele chegar, depois de ressuscitar os mortos, e profetizar, e ter visões, e expulsar legiões de demônios, para chegar onde eu estou, ainda tem muita estrada para ele. Tá, meu irmão? Então, convicção é aquilo que faz você ficar de pé sempre. Convicção é a ausência total da dúvida, é você saber o caminho que Deus te traçou e você saber como se comportar nele. Pintou o mínimo de dúvida, você corre desesperado, vai para os pés de Jesus, resolve e volta para a batalha. Você está sempre convicto. Nem Adão, mesmo conversando com Deus na viração do dia, não era tão convicto. Quem tem convicção no caminho que deve andar, meu irmão, naquele caminho não vai cair, não vai errar e não vai falhar. Porque tem convicção. Agora, quem abre mão de um determinado caminho, de um determinado parecer, é porque não estava convicto, tão convicto no que verdadeiramente queria para a sua vida. Quem tem convicção desse Deus, abre mão de pai, mãe, filho. Foi por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, a minha família são os que fazem a vontade do meu pai, né? Quem amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por que Jesus disse assim?
quem amar esses que são o seu laço mais forte, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque não tem convicção dele. Quem anda com Jesus, meu irmão, abre mão da própria vida. Quem conhece Jesus está disposto a abrir mão da própria vida. E o que é mais precioso para nós, que conhecemos salvação e condenação, céu e inferno? O que é mais precioso para nós? A nossa própria vida ou a vida de um filho? Naturalmente daríamos a nossa vida pela vida do nosso filho, naturalmente, mas espiritualmente, nem pensar. Eu não sou louco de passar uma eternidade no inferno. Eu dou a vida pelo meu filho, quando a questão não for salvação em jogo. Mas se a questão é salvação, longe de mim tal coisa, só um louco. Só um louco traria sobre a sua vida a possibilidade de passar uma eternidade no inferno sofrendo. Só um louco. Então, quem tem convicção de Deus vai vencer tudo que aparecer no seu caminho, né? Como Jesus, o diabo aparece várias vezes, mas Jesus vai dizer, não, está escrito, vou ficar com o que está escrito. E o diabo vem e ele, não, está escrito. E o diabo vem, faz que nem fez aqui com Eva, não, mas está escrito também. E Jesus diz, não, mas também está escrito. Quem tem convicção do que está escrito, anda segundo o que está escrito, né? Bom, aqui então, no verso 4 e 5, que estamos debatendo, Eva, ela não tem a convicção, ela não credibiliza, ela fala do que ela sabe. Deus falou isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro, tem as árvores que estão em tal lugar, mas essa daqui, ela tem conhecimento, mas a conduta dela, o falar, é bem diferente do viver, e o resultado foi caótico. Uma coisa que eu quero falar ainda sobre esse contexto do verso 4 e 5 é que, irmão, sempre vão acontecer duas coisas na nossa mente, na nossa memória. As nossas lutas, elas têm duas origens. O que pode nos fazer cair tem duas origens. Não sei se o número 2 seria cabível, mas enfim, o que eu penso? O diabo pode usar pessoas, ou ele mesmo pode falar, como já vimos vários testemunhos do diabo se manifestar, se disfarçar em pessoas e sugestionar uma série de coisas. Bom, como aconteceu aqui com Eva, né? O diabo não possuiu uma pessoa e sugestionou a Eva. Não, o diabo apareceu pessoalmente, apareceu para Eva e o diabo, falou diretamente com Eva. Não, certamente não apareceu nem com capa, nem com chifre, apareceu de alguma maneira que ela conversou com ele tranquilamente. Creio eu que numa forma humana, né? E muitos vão dizer assim, mas não tinha nascido ninguém, já tinha nascido gente que não acabava mais. Tá? Então, existe esse fator externo que vem sobre a nossa mente, coisas que pessoas dizem, ideologias, filosofias, pessoas que tentam equacionar os mais diversos fatos para nos convencer de um monte de coisa. O diabo usa pessoas, às vezes o diabo não está usando ninguém, é apenas uma ideologia humana que alguém tem a expor. Isso é uma origem. Outra origem, irmão, são os nossos próprios pensamentos. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com nenhuma pessoa, com nenhuma outra ideologia de ninguém, não tem nada a ver com o fator externo. É o meu próprio livre-arbítrio que me dá a pensar em várias coisas, em vários caminhos, em várias possibilidades e posições. Então, essas duas origens são que guerreiam na minha cabeça.
de gente que fala de fora, e eu mesmo que falo comigo mesmo aqui nos meus pensamentos, nas minhas memórias. Todas essas duas fontes, elas sempre vão existir enquanto eu habitar sobre a terra, e elas são perigosas. Eu sou um perigo para mim mesmo, se eu não souber, como diz a Escritura, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O meu pensamento, eu tenho que saber colocá-lo cativo, debaixo da palavra, debaixo da obediência de Cristo. Eu vou ouvir coisas, eu tenho várias convicções dentro de mim, eu tenho vários pensamentos, várias ideologias. Se eu não começar a me esvaziar, bem-aventurados os pobres de espírito, se eu não me esvaziar para observar meramente a palavra de Cristo, eu serei destruído por mim mesmo. Não precisa diabo aparecer, não precisa ninguém. Eu mesmo desenvolvo uma maneira, uma filosofia de vida, uma maneira de pensar em que o Espírito de Deus não vai compactuar, e no final da minha vida eu vou me deparar com um tribunal dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Então, o meu pensamento é um perigo. Por que o meu pensamento é um perigo? Se Deus não tivesse me dado o livre-arbítrio, eu jamais erraria. Certo? Se eu não tivesse livre-arbítrio, eu jamais erraria. Deus me deu o livre-arbítrio, então eu tenho um perigo dentro de mim mesmo, que é o meu livre-arbítrio. E para errar, eu não preciso matar, eu não preciso estuprar, eu não preciso roubar. Por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras condenado, justificado. Ora, por tuas palavras, o que revelam as tuas palavras? A boca fala do que está cheio no coração, do coração procedem as saídas da vida. Deus olha o interior e ali Ele te julga. Tem muita gente pensando que vai ser julgado o camarada que roubou, que matou, que estuprou. Muitos estupradores vão entrar no reino dos céus, porque encontraram a remissão no sangue de Cristo. E muitos que nunca roubaram, nunca mataram, nunca mentiram, mas têm a ideologia totalmente contrária ao Espírito Santo e não poderão herdar o reino de Deus. Porque é o Espírito Santo quem vai apresentar cada um de nós a Cristo Jesus, e Ele jamais apresentará alguém que pensa diferente dele. Nosso livre-arbítrio é um perigo. Então, como que eu vou escapar do meu próprio livre-arbítrio? Me transformando num escravo. E escravo não tem vontade. Escravo não tem livre-arbítrio. Escravo só tem uma determinação, que é de servir ao seu Senhor. Então, o escravo não faz nada sem ouvir o seu Senhor, escravo não faz nada sem ser ordenado, escravo não faz nada. Aí o escravo vai entrar no reino dos céus. A palavra servo significa escravo no original, tá, irmão? No grego, servo quer dizer escravo. O que é um escravo? Escravo era aquele que era muitas vezes levado com corrente no pescoço. Ele ia para onde o seu senhor queria que ele fosse. Ele trabalhava naquilo que o seu senhor queria que ele trabalhasse. A opinião dele não interessava para nada. A arte dele, não, ele só fazia o que o seu senhor determinava. Isso é ser um escravo. Para nós, isso hoje é ser servo de Jesus Cristo. Quando eu anulo os meus pensamentos e coloco eles cativos à obediência de Jesus Cristo. Eva fez isso? Não. Adão fez isso? Não, não fizeram. Vai aparecer alguém para dizer assim: mas Adão era um santo homem de Deus que via Deus face a face. Tá bom, meus pêsames. Eu não vejo Deus face a face, e a minha convicção é 1000 vezes superior à de Adão.
Porque Adão tinha uma palavra, mas não esteve disposto a morrer por ela. Por isso caiu. Eu tenho a mesma palavra e estou disposto a morrer por ela. Quem tem a palavra e está disposto a morrer por ela, esse é que é convicto, esse é o forte, esse é o que é o submisso às leis de Deus. Então, existem esses dois fatores externos, são perigosos, né? O diabo aqui com Eva veio por fora, é um fator externo, né? E existe o fator interno, que são dos nossos próprios pensamentos, o que nós pensamos. Então, irmão, vou falar pela 1000ª vez, quando você não entender alguma coisa, tome muito cuidado. O fato de você não aceitar alguma coisa não fará daquilo inverdade. O fato de você discordar de alguma coisa não vai descredibilizar aquilo. Se nós tivéssemos já conhecimento de tudo, não precisaríamos ouvir mais nada. Aqui nós temos ainda, no verso 6, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele, igualmente, comeu. Eu te pergunto, ela creu o suficiente na primeira informação que Deus deu, que o Espírito Santo deu, que Adão deu? Ela não creu o suficiente. Senão, se ela não toque ali, se ela tivesse acreditado nesse não toque ali, agora ela simplesmente não tocaria. Ou seja, ela tinha uma informação verdadeira, mas ela não buscou a base, a convicção daquela informação. Ela tinha uma informação. Adão me informou, como penso eu, né? Adão disse para não tocar ali. Então, Adão, foi Deus que falou, né? Então tá, Deus disse para não tocar ali. Tá, mas ela vivia isso, mas ela não tinha essa convicção. Ali eu não posso tocar, eu morro, mas não toco. Isso ela não tinha. É isso que nós precisamos ter, convicção ao ponto de morrer e não fazer. Convicção ao ponto de morrer e não deixar de fazer o que foi mandado ser feito. Essa convicção, irmão, é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, igreja não é lugar para ficar se caminhando com dúvida. Às vezes eu ouço umas coisas aí, pessoas que sentam aqui na igreja e dizem, não, eu ouvi aquele pastor lá falando, mas nunca mais pisei lá. Mal sabe ele que aquilo que foi dito nem ia ser dito, só foi dito porque ele sentou ali e Deus quis matá-lo por causa do orgulho dele. Jogou uma verdade que sabia que ele ia rejeitar e ele rejeitou. O orgulho dele não teve humildade. Quando nós temos humildade, podemos ouvir a coisa mais absurda do mundo, porque nós vamos para Mateus 6,6 e vamos sair de lá com a resposta. Uma vez eu ouvi, hoje eu creio nisso, né? Já tivemos até estudos aqui no seminário. Eu ouvi, olha, quando Jesus se manifestar, quem for bom vai ficar na terra, e quem for ruim é que vai sair. Um jovem me disse isso, falou assim, eu vi esse estudo na internet. Eu falei, rapaz, que loucura. Mas antes de eu carimbar que é uma loucura, traz esse estudo aí para mim. E ele trouxe. Quando ele trouxe, eu falei, poxa, obrigado. Eu vou pesquisar isso aqui em cima de oração. Hoje eu digo o que aquele estudo dizia. Eu aposto a minha vida hoje. Quando Jesus se manifestar, quem for ruim, some da terra, vai morrer. E quem for bom, vai ficar. Mas não era o contrário que nós pensávamos? Então, loucura é o que o Espírito Santo me disser que é loucura, não o que eu achar que é loucura. Quem sou eu para decidir o que é certo ou errado? Quem sou eu para decidir o que é verdadeiro ou falso? Por acaso tenho eu autoridade para criar lei?
Por acaso tenho autoridade eu para velar sobre a minha palavra para cumprir? Quem sou eu, pó e cinza, miserável pecador, para determinar onde está a verdade ou a mentira? Agora, quando ele me diz, ali está a verdade, ali está a mentira, aí, meu irmão, sai da frente, que eu vou com ele. Então, as convicções daquilo que nós temos não podem partir da nossa cabeça. Tem que partir de uma revelação, de uma testificação do Espírito Santo. Como que alguém vai dizer assim, olha, eu aposto a minha vida, pode lançar o desafio, aceito qualquer um, Jesus Cristo volta no século 21. As pessoas, tu é maluco, dia e hora ninguém sabe, e blá, 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 e toma ali historinha, eu digo assim, quer o desafio? Ah, não, então, meu amigo, então mais vale a minha loucura do que a tua sabedoria, pelo menos eu estou disposto a morrer por alguma causa. Então, irmão, cuidado, muito cuidado com esse negócio de eu discordo, né? Primeiramente que se discorda de algumas coisas, deve procurar um outro caminho, né? Se a pessoa discorda do evangelho, pode procurar um terreiro de macumba, pode procurar a Wicca, magia negra, pode procurar o budismo, o hinduísmo, vai procurar alguma coisa que concorde, que a formiga vai vir na outra encarnação e vai virar um elefante, vai procurar qualquer coisa. Todos somos livres para procurar o caminho que bem quisermos, amém? Agora eu só quero dizer uma coisa, cuidado, irmão, cuidado quando você diz eu discordo, porque nós não temos condições nem para concordar e nem para discordar. Não fomos chamados para elaborar o que é certo ou errado, nós fomos chamados para seguir regras e não para criá-las. Olha no que se transformaram as Assembleias de Deus, porque as Assembleias de Deus são o povo que mais criou regras para dentro das igrejas, regras absurdas. Leram coisa na Bíblia, irmão, tá vendo, ó? Para falar em língua, só quem para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas, porque está escrito aqui. O desgraçado não é capaz de enxergar que ele tem 66 livros na mão, milhares e milhares de capítulos, e ele consegue se basear em uma frase para criar uma doutrina para dentro da igreja. Tem que ser um desgraçado. Por quê? Porque se acham sábios, se acham inteligentes. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para seguir Jesus e não para dizer que ele nos siga. Porque quando eu crio uma regra, eu estou dizendo que Jesus é que tem que me seguir. Agora, se eu sigo as regras dele, aí é diferente. Eu sou discípulo e ele é Senhor. Então, volto a falar sobre o verso 6. Não creu o suficiente na primeira informação, né? Isso acontece comum demais, né? Observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, né? Ela julgou no natural, ela observou, ela olhou naquilo que o seu organismo era capaz de discernir. Não houve um discernimento espiritual. Ela olhou que realmente parecia agradável ao paladar, muito agradável aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, e tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Quer dizer, tudo natural, paladar, atraente aos olhos, desejável, coisa que gira em torno de um organismo humano. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, quando você estiver empreendendo qualquer coisa na obra de Deus, e você enxergar nisso a tua satisfação pessoal e orgânica. O Evangelho não está aí para isso. O Evangelho não foi criado para minha satisfação. O Evangelho foi criado para minha conversão. Foi para isso que o Evangelho foi criado. Então, quando você estiver se sentindo plenamente satisfeito com tudo que você quer fazer, não, isso vai ser bom, eu vou ficar alegre, eu vou ficar feliz, cuidado, porque as coisas dentro da igreja não são traçadas para a nossa satisfação pessoal,
são traçadas para a satisfação de Cristo Jesus. É Ele quem faz as regras. A satisfação é dele, a igreja é dele. Cada um de nós é a ovelha do seu pasto. O pasto é dele, a palavra é dele, as águas são dele, a igreja é dele. Se ele quiser mandar um trovão nessa hora, ele manda um trovão resplandecer em qualquer canto, abala os alicerces desse prédio e a gente fica todo mundo aqui soterrado. É tudo dele. Agora, se ele disser que os inimigos não lançarão uma flecha contra essas paredes, também não lançarão. Porque é tudo dele. Então, irmão, atente, né? Evangelho não é para a sua satisfação. Tem gente que diz assim, não, eu estou lutando porque eu quero ser um pastor. Por quê? Você vai analisar o que a pessoa quer, não combina com o evangelho. Não combina com esse evangelho de trabalho, que Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Eu frequentei um seminário, trabalhei dentro da secretaria de um seminário Betel. Não sei nem se ainda está aberto aquele negócio. A última vez que eu fui lá tinha 4 alunos. Quando eu trabalhei lá tinha 150 para 200 alunos. Da última vez que eu passei por lá tinha 4 alunos. Graças a Deus, né? Quanto mais portas de ignorância fechar, melhor é. Depois fica esses batistinhas aí com umas doutrinas bestas. Sou pastor. É pastor por quê? Porque fiz seminário. Ah, tá bom. O diabo sabe mais de Bíblia do que você, então. Né? Então, aí o rapaz lá, concluindo, chegou na secretaria, sentou, botou o pé em cima da mesa e disse, esse ano estou me formando no meu seminário, vou ser consagrado, mas a igreja que quiser que eu assuma, não me venha com negócio de salário mínimo, não. Ah, ele está pensando nas almas. Nem vem com papo de que eu vou ter que ficar por aí pagando aluguel. A igreja vai ter que me dar uma casa, um carro, e não quero salário mínimo, não. Como que um infeliz desse escapa da condenação vindoura? Como que um homem desse, vamos chamar de homem, né? Como que um homem desse está pensando na obra de Deus? Não está pensando na obra de Deus. Não viu o pastor Flávio, líder regional da Nova Vida, aqui do Rio de Janeiro? Quando a Nova Vida estava se estabelecendo por aqui, ele veio aqui ver, disse, não, aqui é ruim para abrir igreja, não tem rua principal, não tem condução, as pessoas são pobres, não tem dízimo alto para sustentar a igreja, então não vão fazer a obra aqui não, vão procurar outro lugar. E eles pelejaram até conseguir um lugar lá embaixo na Rua Santo Cristo, e lá estão até hoje, morrendo e matando pessoas, porque Deus naquele lugar não tem não. Deus lá não tem. Se algum deles que me ouvem toda hora se sentir ofendido, vem na minha presença que eu digo na cara deles, vocês estão brincando de evangelho, vocês nunca souberam o que é Deus. Alguém que diz, não vamos abrir igreja aqui não, porque não tem ônibus, é difícil acesso, o povo é pobre, um desgraçado desse está pensando no valor de uma alma? Não tem dízimo alto, a comunidade é pobre, mal sabe ele que tem gente nesse bairro que ganha 10 vezes o que ele ganha, que tem carro muito melhor que o dele. E mal sabe ele que tem gente nesse bairro que ganha menos de um salário mínimo, mas que quando dobra os joelhos vê o que ele nunca viu. Infeliz e desgraçado. É assim mesmo, com todas as letras, infeliz e desgraçado, porque um homem que diz isso para mim é um infeliz e um desgraçado. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmão. A igreja não está na terra para pastores encher o bolso de dízimo. Não é para isso que a igreja está na terra. Hoje eu ouvi alguma coisa e eu achei bem interessante, acho que eu ouvi no Zap, alguma coisa que alguém publicou, que tinha um pregador lá e dizendo assim, irmãos, eu desconheço essa prosperidade, que pastores estão falando de prosperidade, eles têm avião, eles têm carro, eles têm tudo, e ainda dizem, os apóstolos também, as pessoas traziam tudo e colocavam nos pés dos apóstolos. Sim, mas a Bíblia diz que
Todos eles tinham tudo em comum e que ninguém tinha falta de nada. Hoje, aí ele diz, o pregador lá, não sei quem é, hoje os pastores têm tudo, enquanto tem membros que estão passando fome. Ele diz, eu não reconheço essa prosperidade. Está certíssimo, só falta vir sentar no banco da restauração. Então, irmão, estávamos falando aqui do verso 6, né? A mulher, ela olha e vê as coisas que lhe satisfazem. No Evangelho, você não tem que procurar o que vai te satisfazer. Não, você tem que procurar o que vai satisfazer a Deus. Que você se arrependa dos seus pecados. É lucro para você, mas satisfaz a Deus, né? Que você se redima do seu mal, que você abata o seu orgulho, sobressaia a sua humildade. Você tem que buscar os valores, né? Banir as obras da carne e deixar fluir o fruto do Espírito. Essas coisas que agradam a Deus. Evangelho é eu buscar agradar a Deus e não buscar a minha própria satisfação. Amém?